Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom pessoal, faz muito tempo que eu não faço um vídeo desse tipo, sem roteiro, sem nada, sem quase nenhum tipo de corte, só realmente eu aqui sentado conversando com vocês. E o motivo é muito bom, na verdade eu quero abordar um assunto que vocês me pedem bastante. Quase toda semana eu recebo e-mails, comentários em redes sociais e aqui realmente também no YouTube, querendo saber como é que foi quando eu fiz estágio lá na Harvard. Todo mundo fica muito curioso, né? E eu realmente tô devendo esse vídeo e eu resolvi que hoje é o dia de fazer. E hoje eu queria trazer então essa experiência pra vocês, pra poder falar um pouco como é que foi essa fase na minha vida, que realmente foi uma das melhores, que era um dos sonhos que eu sempre sonhei, que era ir pra Harvard, era poder fazer pesquisa lá, ser um cientista em uma das maiores universidades do mundo, se não a maior universidade do mundo. Sempre foi uma coisa que eu almejei e consegui quando fui então lá no Ciências Fronteiras, e é isso que a gente vai falar agora. Então pra começar, já vai deixando a sua curtida aqui no vídeo, isso ajuda muito o canal. Vocês acham que não, às vezes é baboseira, mas ajuda. E é claro, se você ainda não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo pra receber todos os vídeos. Já vai também assinando as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que vai aparecer por aí. Muitos de vocês me perguntam, Luiz, como é que você conseguiu chegar lá e tal. Eu já expliquei isso em alguns vídeos, que eles vão ficar aparecendo aqui nos cards durante esse vídeo, mas eu queria especificamente pular direto pra parte. Quando eu tava no Ciências Fronteiras já fazia um ano, e a gente então chegou no momento onde nós precisávamos procurar um estágio de verão, né? Isso aí lá nos Estados Unidos era assim que funcionava. Você ia pra lá e durante as suas férias de verão, você podia então procurar um estágio em qualquer lugar dos Estados Unidos que o governo brasileiro ia continuar te bancando, ia continuar te apoiando, e foi ali que eu vi a oportunidade de ouro. Quem já assistiu uma palestra minha sabe que eu conto essa história em mais detalhes, mas resumidamente eu mandei uma série de e-mails para uma série de pesquisadores e laboratórios, porque funcionava mais ou menos desse jeito. Você precisava achar um estágio e era por sua conta própria, né? Ninguém ia lá e ia te indicar, peraí, vem cá trabalhar e tal. Você tinha que correr atrás e era assim que funcionava. Faltando mais ou menos um mês pro pessoal realmente começar a procurar estágio, eu já tava procurando, eu já tava então selecionando os laboratórios e pesquisadores que eu gostaria de trabalhar e procurando realmente nos sites para saber se eu poderia me encaixar lá ou não. E lá nos Estados Unidos eu tinha grande duas opções: ou eu ia fazer um programa de verão, que basicamente as universidades oferecem programas fechados, né, de verão para você entrar em um departamento, e aí você faz aquilo, tipo assim, segue a risca, né, uma coisa já pré-determinada, e você vai fazer aqueles laboratórios, aqueles experimentos, e a maioria desses programas eram feitos para americanos, e também eu não gostaria de ficar tão fechado, e por isso que eu escolhi então procurar algo que pudesse me dar uma liberdade de fazer o que eu gostaria, sei lá, que eu poderia fazer. Realmente eu acho que ciência tem muito a ver com, né, ser livre e tentar fazer aquilo que vem na sua cabeça, né, que é usar a sua criatividade. É claro que aqui no Brasil é muito complicado, até por questões de verbas, e eu nunca poderia ter, né, tido a mesma experiência que eu tive lá fora do que aqui no Brasil. Realmente é complicado. Então essas coisas eu mandei quase mais ou menos 400 e-mails, uma cartinha lá falando pros professores e pros pesquisadores com o meu currículo, né, falando o que eu fazia, onde é que eu tava e tal, tudo aquilo lá, com áreas que eu gostaria de trabalhar, que era câncer, genética, engenharia genética, biologia molecular. Essas eram as áreas onde, sei lá, eu me sentiria feliz trabalhando, né, então foi isso aí que eu foquei. Então um belo dia eu recebi a resposta de uma pesquisadora da Universidade de Harvard, do departamento de genética da Escola de Medicina da Harvard, e lá ela dizia que ficou interessada bastante no meu currículo, né, gostou da minha carta de apresentação, e ela gostaria de saber se eu estaria interessado em fazer uma entrevista por Skype, acho que daqui a uns 3 dias, 2 dias, pra ver, né, quem eu era, conhecer e tal, e pra conversar. É claro que naquele momento ali eu nem imaginava que eu poderia ter a chance, mas já tava muito feliz só da oportunidade de, né, ter entrevista ali com uma pessoa de lá dentro da Harvard. E foi o que aconteceu. Eu tive uma entrevista, mais ou menos 1h30 e tal, e no final acabei sendo convidado e eu acabei entrando lá na Harvard Medical School. Então a gente acelera a fita para o momento que eu chego lá e, né, depois de toda a burocracia, tudo pronto, né, foi um processo bem chato de procurar lugar para morar e tal, mas no final das contas tudo deu certo, e então um belo dia eu cheguei para ficar lá 4 meses. E eu vou ser sincero para vocês, eu realmente não sabia o que esperar do que ia estar por vir, até porque eu ficava imaginando que a Harvard Medical School, né, como a melhor escola de medicina do mundo, ou como é que seria, né, aqueles nerdzinhos, gênios, né, com o olhinho quadrado e tal, que não fala com você, era mais ou menos o que eu imaginava, né, com laboratórios muito avançados, é óbvio e tal, mas esse mundo mais fechado. Então eu tinha um pouco de medo, um pouco de receio, e eu não sabia muito o que eu ia fazer lá. Eu já sabia mais ou menos a minha linha de pesquisa e quem eu iria auxiliar, que foi um pós-doutorando lá, né, e o que eu ia fazer, mas assim, não sabia muito como ia ser a dinâmica, porque tudo isso eu fui descobrir então no dia que eu cheguei e fui ver que eu seria lá um pesquisador assistente. Aí você me pergunta, Luiz, o que é um pesquisador assistente? Pesquisador assistente esse é o nome mesmo, né, assistente de pesquisa. Então você vai ficar auxiliando o pós-doutorando na pesquisa dele, e nas horas vagas então você tinha só hora livre para poder tocar o seu projeto e trabalhar nas outras áreas que você gostaria do laboratório. Eu não posso dizer mais ou menos o que eu trabalhava em si,
assim, realmente com todas as palavras, até porque tem esse contrato que você não pode falar durante um tempo sobre o que você fez lá dentro, né, muito explícito, mas basicamente eu trabalhava com defeitos na meiose. Eu me encaixava mais ou menos ali na parte de infertilidade, né, problemas que aconteciam durante a meiose e que causavam infertilidade. E basicamente era isso que eu fazia, então, auxiliando o pós-doutorando, né, fazendo todas as técnicas acompanhadas dele, né, e aí no início, é óbvio, eu não tinha muita experiência com a parte muito de biologia molecular, então eu tive que aprender tudo do zero ali, o que eu deveria fazer e tal. Eu só tinha feito umas 2 ou 3 PCRs na minha vida. O pessoal acha que lá é aquela coisa totalmente mecânica, mas não é. A liberdade que você tem lá dentro é impressionante, né? No caso, durante os 3 primeiros meses, eu fiquei realmente acompanhando. No último mês, eu fiquei sozinho. Meu pós-doutorando acabou indo viajar e eu acabei sozinho. Então, tocava a pesquisa dele, fazia as minhas coisas e ainda ajudava no laboratório. Foi naquele último mês ali que eu consegui realmente aprender bastante, porque eu tinha que me virar. Eu recebo também muitas perguntas de pessoas que querem saber se é possível uma pessoa que nunca foi para os Estados Unidos acabar caindo no laboratório, acabar, né, poder fazer estágio, ou quem sabe até uma pós-graduação, um doutorado numa universidade como a Harvard, por exemplo. E que nem eu digo, pessoal, bem sincero pra vocês, é possível sim, né, mas tudo é questão de planejamento. E, gente, basicamente o que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que ter uma prévia aqui no Brasil. Vocês têm que ter tido o máximo de experiências possíveis para quando você chegar lá, você ser uma diferença. E outro ponto também que muitas pessoas me perguntam é: Luiz, e aí? Quando você foi embora, o que aconteceu no final das contas? Você tá aí voltando lá para Harvard? Como foi o desfecho? No final, eu acredito que eu fui realmente um bom estagiário, um bom pesquisador, né? Pude fazer tudo com a maior competência do mundo. Realmente me esforçava, estudava bastante sobre o assunto. E eles me deixaram as portas abertas se eu quisesse voltar um dia para fazer um doutorado e tal, até porque o doutorado não vai ser o laboratório muito que vai intervir por mim, tá, pessoal? Isso aí, o doutorado é um processo separado, né, que você tem que fazer a aplicação, mas é sempre bom já ter tido contato lá dentro, já ter tido experiência nos Estados Unidos. Eu até lembro, até hoje, quando eu visitei Harvard mais ou menos um ano antes de eu ir pra lá oficialmente, e eu lembro que eu disse pra minha namorada, falei assim: nossa, será que um dia eu vou estar aqui? Aí ela falou assim: claro que vai. E aí eu olhando assim, a gente pensa que é muito difícil, tem que ter muito esforço, tem que ter muita dedicação e você tem que correr atrás disso, das melhores formas possíveis. Então, pessoal, fica aqui meu relato de como é que era ser pesquisador assistente lá na Harvard. É claro que eu gostaria de ficar falando aqui muito tempo, né, mas eu deixo isso aí pra palestras e quando eu vou, até porque tem mais tempo, né, no YouTube. Ninguém vai ficar aqui 2 horas, 1h30 ouvindo. Lutem bastante, eu tenho certeza que vocês vão ser bem-sucedidos se vocês fizerem por merecer e se vocês buscarem serem diferentes. Ser diferente é a palavra, é isso aí. E então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, né, espero que vocês então tenham gostado do vídeo. Se sim, deixe o seu gostei, né? O seu gostei ajuda muito aqui no canal, né? Se inscreva aqui no canal, ative as notificações. As minhas redes sociais estão aqui na descrição, se vocês quiserem me seguir por lá também. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem. Valeu, tchau!